começando mais um programa Semente de Vida. Fique agora com uma palavra de vitória com nossa pastora Angela Franco e seja muito abençoada. Olá, graça e paz. Hoje eu quero compartilhar aqui em Mateus 24, do versículo 36 ao 39, que diz assim: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vida do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Quando eu olho para esse texto, e eu quero te chamar para essa reflexão, que diferença nós vemos do mundo hoje? Que diferença nós vemos do que anda acontecendo hoje? A Bíblia fala aqui, mostra aqui como estava o posicionamento das pessoas, a vida das pessoas. Diz aqui no versículo 38, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e não perceberam. Não perceberam, chamou a minha atenção. Ignoraram o momento da salvação, ignoraram o momento do livramento de Deus. E Romanos 12, capítulo 2, o Senhor nos diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo nos chama a atenção para nós não vivermos como este mundo. Não é quando nós olhamos para as coisas que têm acontecido no mundo, se nós não nos portarmos diferente, se nós não nos posicionarmos como filhos de Deus, como servos de Deus, nós acabaremos entrando na forma. Nós começaremos a pensar como o mundo, nós vamos nos desesperar, ou nós vamos estar alheios ao propósito real de Deus para as nossas vidas. E Deus, Ele nos convida a não entrarmos nessa forma. E só experimentaremos novos níveis da vontade de Deus se passarmos pelo processo da mudança de mente. E o processo da mudança de mente não vai bastar apenas orarmos e jejuarmos. Será necessário uma troca de mentalidade. Será necessário uma mudança do nosso modo de pensar, de ver as coisas. Nós teremos que ver e viver a nossa vida em linha com a vontade de Deus. Não é? A mudança de mente é o quê? É você reparar como você está vivendo, é você olhar para a sua conduta, comparar com a do mundo e começar a perceber se você está vivendo em linha com a palavra de Deus ou se está se entrando na forma do mundo. A palavra do Senhor diz que o jejum e a oração são importantes, mas o propósito da vontade de Deus estão bem claros em sua palavra. Por isso nós temos que mudar a nossa mente. A Bíblia diz que não se edifica sobre fundamento velho. Se não tirarmos o velho, não conseguiremos entrar no novo de Deus. Eu quero te mostrar aqui, vamos a Romanos agora, capítulo 8, versículo 20 ao 22. Olha o que diz aqui. Diz assim: Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, nós vemos que muitas das coisas que têm acontecido hoje, as calamidades, os desastres da natureza, essa desorganização na política mundial, não é só aqui no Brasil não, tudo isso
as dores que estão aí expostas ao mundo, tudo isso é a criação gemendo. Mas gemendo pelo quê, pastora? A criação, ela deseja ver, como está no versículo 19, a criação deseja ver a manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Nós, a igreja. Nós somos os filhos de Deus. A criação aguarda um posicionamento nosso. É por isso a necessidade de uma mudança, senão não haverá diferencial neste mundo de quem serve e quem não serve a Deus. A criação está aguardando com uma grande expectativa que você que está aí assistindo esse vídeo, que eu que estou aqui, que todos nós, que a igreja do Senhor Jesus se manifeste, que os filhos de Deus se manifestem, não é? Há dias atrás eu estava vendo uma reportagem, na realidade ontem eu estava vendo uma reportagem, e um senhor daquele acontecimento, né? Aquela catástrofe que está lá no Acre, aquela inundação terrível no coração do nosso Brasil. E o repórter perguntou a um senhor que morava numa região ali por 50 anos. Aquele senhor havia abandonado o lugar onde ele morava, vendeu, a troco de nada, as suas terras por causa daquela inundação. E a pergunta do repórter foi: por que o senhor acha que essas coisas estão acontecendo? E aquele homem com lágrima, ele abaixou a cabeça, e aquele homem com lágrima nos olhos, ele falou: para mim, o mundo está acabando. E eu lembrei desse texto. A criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E o versículo 23 diz: e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Nós que temos as primícias do Espírito também gememos. Eu estava dias atrás estudando a palavra na madrugada e eu comecei a orar por algumas situações do cotidiano da vida das pessoas, pedidos de oração, orar em relação à minha cidade. E eu comecei a chorar. E eu falava: Deus, o porquê desse choro? Não é? O porquê desse choro? E esse texto da palavra do Senhor diz bem claro: nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo, porque nós também estamos aguardando. E eu dizia claramente isso: Deus, tantas coisas ruins acontecendo ao ser humano, e o ser humano não consegue enxergar que só há um caminho. E esse caminho é olhar para o alto, é olhar e lembrar de Deus, é voltar. O homem precisa voltar a ter a comunhão que ele tinha no início de tudo com Deus. E a Bíblia fala aqui, que nós também que temos a primícia do Espírito Santo, você que tem a primícia do Espírito Santo, tem que estar com a sua mente renovada. Não entre na forma desse mundo, porque senão você não vai ter mais um espírito sensível que anda acontecendo. Tudo que anda acontecendo culmina para o fim. É a vontade de Deus. Deus quer que nós, seus filhos, nos manifestemos agora, entregando a palavra, tendo um espírito sensível à sua voz, não é? E o texto ainda diz: aguardando a adoção de filhos. Nós estamos aguardando, o nosso Cristo vir para nos redimir completamente. Diz aqui, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo, porque nós que temos as primícias do Espírito, teremos o nosso corpo, receberemos um corpo glorificado. Não é tempo de nós abrirmos a nossa boca para ficar falando do governo. Não é tempo de nós abrirmos a nossa boca para ficarmos murmurando. Não é? A Bíblia diz: antes de tudo, fazei orações e súplicas. As pessoas estão querendo abrir a boca para falar contra os presidenciáveis, estão querendo abrir a boca para falar contra o governo. Elas querem ir às ruas e gritar, e expor. Não estou dizendo que algumas coisas estão erradas, mas a Bíblia diz que antes de tudo, fazem orações e súplicas. Poucos são os que estão orando, e nós precisamos voltar para a oração, não é? Voltar, mas para isso, a uma oração com uma mentalidade mudada, de amor, de entendimento que Deus trata com as autoridades. O tempo que nós vivemos hoje é de contrações e gemidos. Isso quer dizer que Deus está dando todos os sinais do fim, e nós não podemos, como filhos de Deus, ficar alheios a isso. Então vamos mudar a nossa mente, vamos experimentar a perfeita e boa vontade de Deus, vamos entrar nesse nível
de experimentar a perfeita e boa vontade de Deus, que é ver os filhos dele se manifestando para essa geração. Que Deus te abençoe com esta palavra, em nome de Jesus. Fique agora com a nossa agenda semanal. 15 de abril vai virar tudo aqui no Ministério Colheita das Nações. Estaremos recebendo a missionária Helena Raquel na quarta-feira da Fé Vitoriosa. Aleluia! As ofertas que você semeou no reino de Deus não estão esquecidas. Mas eu tenho uma palavra para lhe entregar, e se você é crente, levanta a mão para receber. O tempo de cantar está chegando para você. Tem recompensa, meu irmão. Tua oração não está esquecida, teu gemido não está esquecido, teu clamor não está esquecido. Não, tem recompensa. Parece corriqueiro, mas é profético. Quem viver verá o que Deus vai fazer. Será uma noite de avivamento, glória, unção e poder. Venha e traga toda a sua família. Quarta-feira da Fé Vitoriosa. Firma bem e a sua fé lhe proporcionará grandes vitórias. Vamos orar. Senhor, nós te damos graça. Pai, nós te bendizemos e nós te pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude, Pai, a manter, receber e manter um coração sensível, Deus. E que nós possamos, Senhor, passar por esse processo de mudança de mente, não nos conformarmos, meu Deus, com tudo que tem acontecido, Senhor, nesse século. Pai, nos ajude, Senhor, a passarmos por esse processo para que possamos alcançar, Senhor, a sua boa, perfeita e agradável vontade e gerarmos, Senhor, e gemermos e chorarmos para gerarmos, Senhor, filhos, Pai, segundo a sua vontade, filhos conforme o primogênito, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.